Salve, salve, galerinha! Eu sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto sensacional da nossa Secretaria de Educação, que é um preparatório, meu estudante, para o Enem 2023. Estamos aí resolvendo várias questões que abordam as principais temáticas que o Enem ele vai te cobrar. E hoje eu te trago uma temática muito importante que o Enem aborda, galera, tá? Que são a estrutura e a dinâmica das populações. Muita atenção nessa temática, belezinha? Vamos responder agora uma questão do Enem 2018, questões que estão sempre sendo cobradas. Eu já te expliquei, mas eu vou repetir, tá certo? Eu gosto de começar analisando questões do Enem, acho que ajuda ao entendimento pelo comando. Lembrando que a questão do Enem, de maneira geral, ela tem um texto motivador, ela tem um comando, que é onde tu vai extrair ali a pergunta, e depois ela tem as respostas. Vamos lá para o comando e aí eu vou te explicar o porquê que eu prefiro por ali, tá? Texto motivador, me espera texto, tá? Chegamos no comando. Olha o que ele nos diz. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de quê? Já tira algumas informações importantes daí, ou seja, foi um fenômeno que aconteceu no século XX, ou seja, entre 1901 e 2000, e aconteceu especificamente onde? Na Europa, tá? Então, é algo social que aconteceu na Europa agora, eu já sei o que é, eu preciso buscar no texto as evidências, né, desse fenômeno que aconteceu na Europa no século XX. Vamos para o texto motivador, agora já direcionado, né? Olha o que ele nos diz. Com calma. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. Opa, galera, tá? Não esqueça, tuas provas do Enem, do PAS, de concurso, enfim, dos certames que tu estiver fazendo, grifa os termos importantes. O texto está te dando a evidência. Que fenômeno é esse que ele está ali citando? Questões relativas à população, ó, questões envolvendo fecundidade, da família social. Onde? Na Europa. Ele está me dizendo que os países industriais adotaram uma mudança nesse padrão de fecundidade, ou seja, na quantidade de ter filhos. Tá? Olha o que ele diz, continuando. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Ou seja, Marcos, troque em miúdos, que foi o que ele me disse, que as pessoas, especificamente onde, que o comando está me dizendo, na Europa, elas buscando passar as vantagens adquiridas a partir do estudo, ou seja, melhor condição de vida, elas acabam tendo um menor número de filhos, ou seja, elas afetam a fecundidade. Então, o que foi que aconteceu especificamente? Qual foi a grande mudança? Uma queda no número de nascimentos, galera, tá certo? E aí ele pergunta, em meados do século XX, o fenômeno social descrito, ou seja, a queda do número de nascimentos na Europa, contribuiu para quê, Marcos? O que a queda do número de nascimentos na Europa deu por consequência? Letra A, estabilização da pirâmide etária. Letra B, conclusão da pirâmide demográfica. Letra C, contenção da entrada de imigrantes. Letra D, elevação do crescimento vegetativo. Ou letra E, formação dos espaços superpovoados. Para finalizar a resolução dessa questão, eu trouxe um gráfico para ti bem interessante, galera, tá? Que é justamente mostrando a variação do crescimento populacional ao longo da história, e nós tomamos como base principalmente a Europa. Por que, Marcos, Europa? Porque ali nós temos o processo das revoluções industriais que puxa a industrialização e a partir desse fenômeno nós temos uma mudança muito clara nos padrões demográficos da Europa que vão se expandir por consequência para o mundo. O que a gente vai perceber? Veja aqui no gráfico. No primeiro momento, que nós chamamos de pré-transição, antes das revoluções industriais, nós tínhamos como característica geral uma alta taxa de natalidade, as pessoas tinham muitos filhos, e também uma alta taxa de mortalidade, ou seja, resultado é que sobrava pouca gente. O crescimento vegetativo, que é o resultado entre o número de nascidos e o número de mortos, era baixo. É só tu imaginar, nasciam 10 pessoas, mas morriam 9. Sobrou quanto? Uma.
população vai crescendo lentamente. Quando se inicia as revoluções industriais e, por consequência, a urbanização e, a posterior, a melhora na qualidade de vida, principalmente a partir da evolução do saneamento básico, da medicina preventiva, nós temos uma queda no primeiro momento da taxa de mortalidade. Ou seja, o número de nascidos continuava alto, em 10, mas a taxa de mortalidade, que era 9, cai, por exemplo, para 2. Ou seja, antes que sobrava 1, agora sobram 8. O que acontece com o crescimento vegetativo? Ele cresce. A posterior, galera, já na terceira fase, que nós chamamos de desaceleração, isso já chegando na Europa especificamente no século XX, a partir da segunda revolução industrial, a industrialização e a urbanização também se consolidando, né? Nós vamos ter aí, galera, uma queda agora da taxa de natalidade. Fruto, vamos lá, da evolução dos métodos contraceptivos, fruto da evolução do planejamento familiar, fruto da evolução, principalmente da inserção, melhor dizendo, da mulher ao mercado de trabalho e muito fruto também agora, galera, né, de uma preocupação em relação ao que se passa para os filhos. Ou seja, eu vou planejar minha vida, eu vou estudar, depois eu vou buscar ter um emprego para depois que eu tenho filhos. Então eu começo a ter uma queda da taxa de natalidade. A taxa de mortalidade está baixa, a taxa de natalidade cai, ou seja, o crescimento vegetativo começa a cair. E no último caso específico da Europa, nós temos aí, galerinha, né, o que nós chamamos de estabilização, né, da pirâmide, no caso, melhor dizendo, da transição demográfica, que quando nós vamos ter já taxas de natalidade muito baixas e a taxa de mortalidade muito baixa. Isso é fruto principalmente de quê? De uma maior preocupação com o futuro, maior exigência profissional. Então a pessoa não vai querer apenas agora ter uma graduação, ela busca ter uma graduação, uma pós-graduação, ela busca, por exemplo, fazer um mestrado, né? Ela busca ter um planejamento familiar, né, concreto. Então, olha, só vou ter filhos a partir dos 30 anos. Né? Então tudo isso, galera, vai repercutir numa consequência clara da Europa, que é a baixa taxa de natalidade atual. Do outro lado, tu tem a evolução da melhora da qualidade de vida constante nesse continente. Por exemplo, melhora na questão de medicamentos, diminuição da violência, melhora dos ambientes, dos espaços relativos, por exemplo, à qualidade do ar, por exemplo. Né? Tudo isso vai repercutir diretamente num aumento da expectativa de vida e, consequentemente, taxa de mortalidade continua baixa. Então, nós vamos ter, por consequência, taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade baixa. Resultado, o crescimento populacional ele se torna muito pequeno ou nem cresce. Atenção, meu estudante, uma tendência da população europeia, de maneira geral, é envelhecer ao longo dos anos e alguns países, como a Alemanha, por exemplo, diminuir em número de habitantes nas próximas décadas. Ou seja, a população vai diminuir e envelhecer. Isso nós chamamos de transição demográfica. Quem já chegou nisso, Marcos, nessa última fase? A Europa. Então, a Europa, de certa forma, ela concluiu a sua transição demográfica de uma alta taxa de natalidade e mortalidade para uma baixa taxa de natalidade e mortalidade. A título de informação, não posso deixar de citar, né? Professor, e o Brasil? Está onde nesse processo? Nós estamos na terceira fase, desaceleração, beleza? Mas o foco é a Europa. Então, agora, né, vamos responder a questão. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito, ou seja, a queda da taxa de natalidade, a gente já sabe que a mortalidade estava baixa, tá certo? Na Europa, gerou o quê? Deu por consequência o quê? A estabilização da pirâmide etária? Não, porque a pirâmide ela não vai ficar estável, ela vai mudar. A base dela, com menor, que representa as crianças e os jovens, diminui, e o ápice da pirâmide, onde estão os adultos, e principalmente idosos, aumenta. Então, eu não tenho estabilização, eu tenho uma mudança. Tá? Letra B, ocorreu a conclusão da transição demográfica na Europa? Com certeza, esse é o nosso gabarito, né, galera? A Europa ela vai estar na fase final da transição demográfica. Então, galerinha, é isso. Continue acompanhando a gente na plataforma Gonçalves Dias para mais resoluções como essas. Vamos buscar essa aprovação? Tô contigo. Valeu!